boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Manuel Vargas. Eu peço desculpas pelo meu sotaque, né? Tenho 5 anos aqui no Rio, mas ainda não peguei totalmente o sotaque brasileiro, é muito difícil para mim. Mas a gente faz uma tentativa, né? Sou aluno de doutorado aqui do PEC. Eu trabalho como pesquisador no laboratório Lab do SEMI, no LANCE. A gente executa diferentes pesquisas na área de visão computacional, na área de óleo e gás. A gente desenvolve projetos com Petrobras, assim. O professor Alexandre falou com a gente para dar um pouco mostrar um pouco do que é feito no Deep Learning, algumas das arquiteturas que são utilizadas hoje em dia, alguns datasets, e no final a gente pode discutir um pouco sobre o projeto de vocês, né? Ele falou que na disciplina tem um projeto final, né? E se vocês tiverem alguma dificuldade, podem falar com a gente e tentar ajudar, se puder. Beleza? Bom, a aula de hoje é sobre visão computacional. E basicamente a gente vai falar um pouco sobre alguns datasets, né? Alguns modelos que são clássicos agora, né? Hoje em dia evolui muito rápido essa linha de Deep Learning. A gente está aqui, né? Acho que o Alexandre já falou um pouco sobre redes de machine learning, de redes neurais profundas, algoritmos de propagação, redes convolucionais e hoje parte de visão computacional. Bom, mas o que é visão computacional, né? A gente tem diferentes problemas na hora de nesse campo. Tem classificação, onde você dá um único label para uma imagem, né? Nesse caso, será que isso um eraser, né? Um saca-punta, né? E tem a tarefa de localização e detecção. Para mim, tipo, no fundo é uma tarefa, você precisa localizar um objeto na imagem. Mas no dataset da ImageNet tem uma competição chamada ImageNet, que divide as duas tarefas. Por quê? Porque na localização você tem objetos maiores, você tem um único objeto na imagem. Na detecção você tem objetos menores, então é um pouco mais desafiador essa tarefa de detecção. E finalmente tem a tarefa de segmentação, que é basicamente você dá um label por pixel. Então você faz uma detecção mais fina do objeto dentro da imagem. Aqui, por exemplo, é um exemplo lá de pessoa sendo um carro, se dá para ver lá no fundo. E obviamente, à medida que você vai tendo uma classificação mais refinada, você aumenta o nível de dificuldade para a rede neural. Tudo claro está ali? Bom, existem diferentes datasets hoje em dia disponíveis para vocês trabalharem. Isso pode também ser usado para seus projetos, né? Tem dataset de imagem para reconhecimento de rosto, reconhecimento de ações, tem vídeos para você classificar. Tem dados de texto, de áudio, enfim, tem esse site ali que vocês podem consultar para tentar ajudar no seu projeto. Beleza? Bom, mas acho que todo mundo conhece esse dataset, né? O MNIST, né? É talvez um dos mais utilizados para começar nesse mundo de Deep Learning, né? E consiste em dígitos escritos na mão, né? Aí hoje em dia você tem variações de dataset. Por exemplo, a gente já mostrou uma delas, que é aquele de Fashion MNIST, né? A gente trabalhou esse na aula anterior. E tem outros casos que adicionam ruído para fazer denoising da imagem, etc. Tem outro dataset aqui de imagens, que é o CIFAR. Tem o CIFAR 10 e o CIFAR 100, que consiste em imagens de tamanho de 32 por 32. A resolução dela não é muito boa, mas quando você tem uma máquina que não tem um poder computacional suficiente, você tem que começar por alguma coisa, né? Você não vai pegar uma imagem de ImageNet de 156 por 156. A sua máquina não vai suportar esse treinamento. Então você começa a estudar um pouco essas redes convolucionais com datasets menores. Se estiver falando muito rápido, é só falar. Bom, tem outro, esse CombiNet JS, né? Você consegue rodar exemplo de rede convolucional no teu browser. É muito legal para você brincar um pouco, construindo uma rede neural. Você consegue mexer na arquitetura e rodar novamente sem precisar praticamente escrever código nenhum. Ele já dá o suporte para você. É tipo, não sei se ele mostrar para vocês aquele playground de redes neurais, né? É tipo isso aí. Bom, aqui eu falo um pouco de ImageNet, né? Que desde 2010 era uma competição muito conhecida no campo de visão computacional, né? Ele tem mais, acho que já está por mais de 1 milhão de imagens, né, etiquetadas, e um dos que a gente utiliza hoje em dia para treinar modelos maiores, como fazer um pré-treinamento,
e utilizar os modelos maiores em outros problemas. Porque uma coisa que a gente sempre tem agora na hora de treinar modelos profundos é dado. Tipo, se eu tiver um modelo com muito mais parâmetros, se eu tiver, sei lá, 500 dados, não é suficiente para treinar um modelo muito grande, né? Que, por risco de ter overfitting, entre outras coisas. Assim, você utiliza datasets maiores e utiliza esses modelos pré-treinados na tua tarefa específica. No final, eu vou falar sobre isso, que chama de Transfer Learning. Aqui um exemplo que você tem lá naquele site, naquela competição. Então, tem imagens de todos os tipos, dimensões variáveis, e o importante é que tem label, né? Isso que é o mais importante para a gente. Você consegue, acho que é de graça, você consegue se inscrever e descarregar algum desses datasets e você também brincar. Mas como eu falei, tipo, você pega imagens maiores, você precisa de máquina maior para processar. Aqui eu falei, tipo, tem 1.200.000 imagens, né? Tem 1.000 classes. Hoje em dia tem outras competições dentro do ImageNet, que tem a detecção de objetos, a segmentação de objetos. Esse aqui é o problema de classificação. Por exemplo, tem uma imagem onde tem um caranguejo, tem uma imagem onde tem um barco, né, com container, e tem coisas um pouco mais difíceis, que tem dois objetos na imagem. Então tem um dálmata e uma cereja, né? Então, o que você acha que o modelo está certo se ele falar que tem um dálmata e uma cereja, né? Não tem essa ambiguidade na hora de definir o label também. E outra coisa aqui para mostrar é que no 2010, que foi na época que ele foi lançado, o desafio, né, tinha só algoritmos tradicionais de visão computacional, tipo, métodos baseados em filtros, um engenheiro desenhava o filtro para gerar features para fazer a classificação, mas desde 2012 começou a surgir o primeiro modelo de Deep Learning, né, de visão computacional com redes neurais convolucionais. Aí isso rompeu, tipo, passou de um acerto de quase 80% para 80% para quase 90%. E depois disso, todo mundo foi uma corrente em usar redes neurais convolucionais para ser problema de classificação. E hoje em dia, tipo, em 2015, só tinha Deep Learning lá sendo aplicado. Tipo, a gente brinca que tirou um pouco do trabalho da visão computacional, dos algoritmos clássicos de visão computacional. Como aqui algumas arquiteturas. Esse é 2012, aquele Supervision, que também se chama de AlexNet, que talvez é uma das mais lembradas por muita gente, hoje em dia, as figuras mais citadas, porque ele deu, tipo, o ponto inicial para uso de GPU, você conseguia, tipo, paralisar o teu trabalho, tuas redes neurais, uma cada GPU, enfim, eu vou entrar em detalhes desse modelo mais na frente. Tem arquiteturas mais profundas, que o GuleNet, BGG e MSRA. E uma das coisas que a gente vê é que a gente tenta, tipo, fazer a rede mais profunda, mas diminuir o número de parâmetros. Por que isso? Porque o custo computacional começa a aumentar. Então, surgiram algumas estratégias para gerar a rede mais profunda e tentar diminuir esse custo computacional. Bom, aqui temos a rede de ImageNet, né? Que acho que é das arquiteturas padrão que a gente utiliza hoje em dia, né? Que tem a camada dos dados, que entra na rede, tem a camada convolucional, camada de pooling, pode ser um mass pooling ou um min pooling, uma camada de normalização, e você repete esse conjunto de camadas, convolução, mass pooling, convolução, mass pooling. E no final tem nosso classificador, que é uma rede totalmente conectada. Mas esse tipo de arquiteturas, a principal problema é o número de parâmetros. Por quê? Porque se você tem uma camada totalmente conectada aqui com 248 neurônios, para cada saída da última convolução você vai ter 2048 conexões. Isso vai aumentar exponencialmente o número de parâmetros. Aqui só para vocês verem o número de parâmetros, tem 60 milhões de parâmetros. Isso é a primeira arquitetura. Aí, então, visando esse tipo de arquiteturas profundas e tentar diminuir o custo computacional, surgiram algumas outras variações dessa arquitetura. Bom, quais são os pontos principais dessa arquitetura? Primeiro, ele propôs uma técnica de data augmentation, né, no qual ele fazia cropping da imagem, fazia cropping de 124 por 124 e fazia o flip deles. Isso para aumentar o dataset.
e treinar melhor a rede neural. Tem 60 mil de parâmetros, precisa dar para treinar. E outra técnica de automentagem que ele usou foi o uso das cores. Ele fez uma análise de componentes principais em cima do RGB. Hoje em dia, não sei se o Carlos também pode me ajudar nessa parte, mas hoje em dia essa técnica não é muito usada. Tipo, a gente faz o flip, faz a rotação, faz o mirror dela, mas pouca gente usa na hora das cores, né? Mudar as cores da imagem. Outra técnica que ele utilizou é a técnica dropout. Vocês já viram isso na aula, né? E, basicamente, você zera algumas das conexões das camadas na seguinte camada. Vou falar disso também mais na frente. Mas hoje em dia tem uma corrente para deixar de utilizar esse tipo de camada, utilizar outra técnica chamada de Global Average Pooling. Ele também utiliza momento no treinamento e técnica de regularização. De novo, ao ter muitos parâmetros, o modelo tende a sofrer de overfitting. Então você precisa de uma regularização forte para fazer o treinamento e convergir de forma correta. Bom, aqui em detalhe um pouco da parte do automation, né? Ele faz crop da imagem, você vê aqui o gato, né? Você pode pegar diferentes posições na imagem de pedaços de 124 por 124. A ideia é classificar cada crop. E no momento de teste você pode fazer uma média dessas ponderações, dessas classes. Bom, negócio do dropout, falando, tipo, aqui tem uma rede MLP de 3 camadas, né? Então, o que você faz é aleatoriamente selecionar qual conexão você iria zerar. Então, nesse caso, por exemplo, a gente zerou o neurônio, não sei se dá para ver aqui, mas a gente não teria a conexão desse neurônio aqui, para esse neurônio também não. Você matou a saída desse neurônio. E hoje em dia tem essa ideia de utilizar esse Global Average Pooling. Por quê? Porque você conseguiria reduzir a dimensionalidade das conexões entre a saída da CNN e a MLP. O que consiste esse Global Average Pooling? Você pega todos os mapas de características da última camada da convolucional. Então, nesse caso, tem 3 filtros de 6x6 a saída, né? Você tem 3 mapas de características com dimensão 6x6. E ao você fazer essa operação, você vai transformar essa matriz, esse tensor, em um vetor de 3 dimensões. Então vai ter um vetor de 3 dimensões. Isso conectado na mesma MLP, na camada totalmente conectada, você reduz, caramba, o número de parâmetros. Aqui o resultado desse modelo do AresNet, né? Bom, aqui eu falei, tipo, ele tentava errar nesse momento que tem uma imagem com dois objetos dominantes. Então, ele errou ou não errou? Ele falou que era dálmata, né? Mas etiquetava como cereja, né? Então, tem um pouquinho de erro também na hora de analisar a imagem, né? Bom, pegando esse modelo como base, né? Surgiu esse modelo Overfit, que foi elaborado pelo LeCun. Aí o propósito dele era utilizar filtros menores, você reduz o número de parâmetros e você tipo otimizou a rede neural, né? Interessante notar aqui que esse modelo foi desenvolvido com o propósito de trabalhar nos 3 problemas do ImageNet, tanto na classificação como segmentação e localização. Aqui outro modelo conhecido hoje em dia, que é o BGG. Hoje em dia tem BGG de 13 camadas, 16 camadas, 19 camadas. E você vê o número de parâmetros aqui, 144 milhões de parâmetros. Mas, de novo, o maior custo, o maior número de parâmetros vem das camadas totalmente conectadas. Então, se você pensar naquela ideia de botar Global Average Pooling, nessa última camada aqui da Mass Pooling, né? Você consegue reduzir significativamente o número de parâmetros. E, o seguinte, você reduz o custo computacional. Beleza? Aqui alguns resultados. É interessante notar nesse modelo aqui o jeito que ele fez o treinamento. O que ele fez? Ele tinha imagens de diferentes tamanhos, né?
Vocês sabem que por utilizar redes MLP, né, aqui nessa camada aqui, você não consegue entrar com imagens de diferentes tamanhos porque dá erro na hora de fazer o código, né? Você precisa padronizar esse tamanho. O que ele fez? Ele gera, tipo, faz um resize das suas imagens, de tal forma de ser um data augmentation, e você cropa os pedaços, né? Então, você tem um crop fixo de 124 por 224, mas a tua imagem é tamanho variável. O que isso faz? Com que você treine com imagens que têm objetos de diferentes escalas. Isso ajuda a identificar, tipo, numa imagem real, você não controla o tamanho da tua imagem, mas o objeto pode estar mais perto, mais longe. Então você consegue identificar coisas em diferentes dimensões, diferentes escalas. Isso ele testou, ele fez, aqui tem, tipo, configurações do range de 256 a 512, fazendo o resize da imagem. Ele fez testes também variando esse tamanho de imagem. E ele viu que, de fato, fazendo esse automation, o modelo melhorava. Uma pergunta? E outra sacada que ele teve é tipo, vamos lá, se eu treinei com uma entrada 124 por 124, como faço para testar com imagens de diferentes tamanhos? Uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente fazer resize, né? Mas isso pode gerar problemas na hora de perder resolução da imagem, pode perder detalhes. Enfim, do que ele fez? Ele transforma, depois do treinamento, ele transforma as camadas de MLP em convolucionais. Então, por exemplo, se eu tinha aqui antes, a saída da última camada convolucional era um tamanho 13 por 13 por 156. Isso já conectava uma camada MLP de 4.096 neurônios, né? Eu preciso convertir esse cara aqui em uma camada convolucional. Como faço? Eu pego cada desses neurônios e já convertir em um operador de convolucional de 13 por 13 por 156. Aí todas as camadas aqui em frente seriam convolucionais. Então eu posso entrar com qualquer tamanho de imagem sem problema na rede neural. Hoje em dia a gente utiliza isso nos problemas lá que a gente não tem controle do tamanho da imagem, tipo, hoje via de 512 por 512 a 1000 e pouco por 1000 e pouco. Então uma forma de a gente contornar esse problema. Bom, e outra arquitetura aqui é a arquitetura Inception, né? Qual foi o objetivo dessa arquitetura? Basicamente você tem uma redução da dimensionalidade da imagem. Então você vê que, por exemplo, você vende uma imagem de 1058 por 256, você consegue reduzir a dimensionalidade dela para 128 canais, 192 canais, 96 canais e uma com 156. Para que feito isso, você consegue ter na mesma camada filtros que vêm em escalas diferentes. Então, uma coisa anteriormente, você tem objetos de diferentes tamanhos, você precisa uma rede que consiga identificar coisas em diferentes escalas, senão você não consegue generalizar para o seu problema. Bom, esse seria o set padrão, né? Mas hoje em dia tem variações. Então, com o intuito de você melhorar diminuir o custo computacional, também foram ensinadas essas camadas de um por um aqui embaixo. Então, o que ele faz? Ele pega essa imagem de 28 por 156 e diminui o número de canais para 64 por 64. Agora você vai ter uma imagem menor para fazer o processo todo que você fez anteriormente. Beleza? É só para mostrar aqui, olha, essa arquitetura tinha 854 milhões de operações. Aqui são 358. Então, diminui para caramba o número de operações que eu tenho que fazer. Aqui o resultado dela, né? Essa arquitetura, bom, foi o vencedor daquele desafio lá. Isso em 2014 foi o desafio, né? Aí tem, no primeiro lugar, 2014. Bom, mas o que consiste essa arquitetura? Isso foi proposto pela Google, né? Tipo, essa camada Inception é utilizada da seguinte forma: tem uma rede neural, né? Primeiro tem as camadas padrões de convolução, né? E você vai adicionando sucessivamente esse tipo de camadas. Então, tem uma camada Inception desse lado aqui, tem outra camada Inception aqui. E assim é construído a rede neural. Então você consegue construir redes mais profundas. E no final tem aquela camada de classificador. Sempre vai ter a camada que define que a imagem é, né, a classe da imagem. Uma coisa interessante aqui também é que eles utilizaram, acho que aqui vou mostrar melhor,
classificadores auxiliares. Isso por quê? Porque à medida que você faz a tua rede mais profunda, você tem problemas como o desvanecimento do gradiente. Então, você, a inserir classificadores adicionais, auxiliares, você consegue ter uma propagação do erro melhor nas camadas, né? Que não receberia o gradiente da última camada. Aqui só para mostrar, tipo, de 2010, né? Aqui tem o erro, que era 98%, e eram redes raças, né? Com poucas camadas. E à medida que foi passando os anos, você tem hoje em dia redes com 52 camadas que atingem 3,57% de erro. E profundo está diminuindo o erro na classificação. Aí o que acontece com esse negócio de ir profundo, né? Você tem aqui um exemplo, tipo, você tem uma rede com 56 camadas, aqui está a curva de treinamento, né, do erro. E tem uma rede com 20 camadas, um problema. Que você vê que a rede com 20 camadas converte para o mínimo melhor. Mas por quê? Tipo, se você vai profundo, não melhora a imagem, não melhora o teu resultado. Mas o que acontece? Tem overfitting, tem desvanecimento do gradiente e outros problemas que tem na hora de ter mais parâmetros e mais camadas, né? E aqui também tem o erro de teste, mesma coisa. A rede profunda tem pior desempenho da rede mais rasa. Então, o que foi feito para isso? O que tem sendo feito hoje em dia para isso? Aparecendo essas redes com conexão residual. O que é isso? Aqui tem um exemplo de um fluxo normal da rede neural, onde tem o X que é a minha entrada, entra para a camada MLP, uma convolucional, segue o fluxo para a função de ativação, segue para a seguinte camada e finalmente a saída, né? Qual que foi a proposta? Bom, vamos fazer com que a rede aprenda o resíduo, tipo, vamos ver se a rede consegue aprender o que de fato não está no dado de entrada. O que ele faz uma conexão direta entre a entrada e a saída da última camada, nesse caso desse bloco aqui de residual, composto de 2 camadas. E basicamente você suma mesmo, você suma até na saída da camada, f de x, e você faz a somatória com o x da tua entrada. É importante ressaltar aqui que o teu f de x deve ter uma dimensão da entrada para fazer a somatória, senão vai dar erro no teu código. Bom, tem outra forma de fazer isso também, que é tipo adicionando de novo aquela técnica de convolução 1 por 1. Você consegue também diminuir a dimensionalidade da entrada, então você consegue executar menos operações e ter menos custo computacional. Então, por exemplo, aqui a entrada tinha a dimensão de 256. Ele aplica a convolução 1 por 1 e vira 64, dimensionado de 64. Aí tem a mesma dimensão da entrada, só que diminui o número de canais. E no final você tem de novo a convolução 1 por 1, voltando o número de canais da imagem original para fazer o somatório. É simplesmente uma jogada para tentar reduzir o número de operações. Beleza? Aqui você vê o resultado, tipo um resultado comparativo. Você tem aqui o resultado de uma rede plana com 18 camadas, de cor azul, e de vermelho uma rede plana de 34 camadas, né? Vemos que o erro bate em 30%, acima de 30%, né? E ao você utilizar esse tipo de arquitetura residual, né, vemos que, por exemplo, na residual de 18 camadas, ele não tem um desempenho assim muito melhor do que o anterior, mas no momento de você fazer camadas mais profundas, redes mais profundas, você tem uma melhoria significativa no momento de fazer a tua métrica, né? Isso por quê? Porque, vou falar aqui na frente, ela permite que o erro flua da saída da camada diretamente para o começo da camada, para a sua entrada. Então, por exemplo, aqui temos como calcular a saída dessa camada residual. Então, simplesmente tem um XL mais o f de xi, que seria a saída da camada, né? Desse cara aqui embaixo. Aí você faz o gradiente, você tem esse término 1 aqui do lado, né? O gradiente com respeito a xl. Isso garante com que o erro, né, com respeito a xl maiúsculo, L maior, vai direto para a camada anterior. Então você sempre propaga erro, né? Não tem esse desvanecimento do gradiente. Então você consegue treinar melhor camadas profundas. A gente já fez vários testes com essa arquitetura, se de fato esse tipo de conexão
ela se mostra melhor quando você tem arquiteturas de fato profundas. Quando você tem uma arquitetura de 10 camadas, 15 camadas, o resultado não é tão bom, tão notório. Bom, como tudo, né, tinha essa arquitetura original, que era o básico, né? Aí surgiram diferentes variações dela, tipo, utilizando o Batmalization, e mudando o jeito que ela aplica as operações, tipo, que tem uma RLU aqui embaixo. Aí surgiu a ideia de, em vez de fazer a ativação, você está vendo aqui que o RLU aqui depois da saída, ele inseriu essa ativação dentro da linha da operação da convolução, né, da operação da camada. Ele falava que era melhor fazer isso porque você ia diretamente a entrada ia diretamente para a operação de adição e você conseguia propagar melhor o erro. E ele demonstrou que esse tipo de conexão ele era melhor para camadas ainda mais, para redes ainda mais profundas. Tem redes de 164 camadas e tem um resultado muito melhor comparado com outras arquiteturas. Aqui comparado, você tem na original e tem naquela com tem local, desculpa, full preactivation. E você tem aqui de amarelo, é o verde, que chama daltônico também. Tem um erro 7.61, né? Essa rede tem 1001 camadas e tem essa ResNet com a conexão full preactivate. Aí você vê que ela cai de fato o erro. Imagina, quando você faz redes menores, isso não é tão evidente. Aqui só para mostrar o resultado de algumas desses desafios, né? Vemos que a ResNet hoje em dia é que bate o menor erro, né? Então, se faz 10, como se faz 100, e no Imaginet também. Aí também da parte da Inception tem diferentes variações, né? Tudo agora é visando a diminuição do custo computacional. Então, o que ele faz? Olha, aqui tem no Inception original, né? Você vai mostrar lá no começo. Aí esse artigo ele propõe de fazer uma fatorização dos filtros. Então, você tem um filtro, por exemplo, 5x5, você pode expressar esse filtro como a operação sucessiva de dois filtros, um de 5x1 e outro de 1x5. Aí você consegue uma aproximação desse filtro maior, usando menos parâmetros. Tem vários testes que tentam usar esse tipo de arquitetura, né? Mas, tipo, tudo para o problema. Muitas vezes você tenta aplicar esse tipo de problema e não resolve o que você quer, né? Você tem que tentar ter um arcabouço de ferramentas e tentar adaptar isso para o seu problema. E tem aqui essa variação, que acho que mais atual, né? Ele tentou fundir essas duas arquiteturas, a Inception e a ResNet. E aí eu tenho meus resultados. Aqui só para mostrar, tipo, tem o Inception anterior, que ele é pontilhado, não sei se dá para ver lá atrás. É um pouco ruim de ver, né? Mas resumindo, tipo, adicionar o Inception melhora o desempenho da rede Inception, beleza? Tanto o ResNet, na verdade. Aqui você pode ver o que está acontecendo, né? Você tem o tamanho do círculo e o número de parâmetros. Você tinha antes redes com muitos parâmetros e desempenho em torno de 70%, né? Nessa métrica aqui. Não lembro qual é o... Você lembra qual é o problema que está tratando aqui? Não lembro. Não está em 70% do BGG. Mas enfim, tipo, você vê uma coisa que você reduz o tamanho da rede, reduz o número de parâmetros, a profundidade aumenta, mas o parâmetro é menor, e você consegue um desempenho melhor. Por exemplo, esse cara aqui, em 7.4, você tem 80% de acerto. Então, redes profundas com menor número de parâmetros. E outra arquitetura que se baseia naquela ideia da conexão residual, só que ele vai um pouco além disso, que ele faz tipo uma conexão densa entre cada neurônio. Então, a saída de cada neurônio flui para os neurônios seguintes. Ele chama disso negócio bloco denso. Aí, de novo, funciona para camadas com paradas com muitas camadas. Tudo é teste. E aqui a comparação, né? Tem a comparação do ResNet com o DenseNet. Está aqui embaixo é o teste, né? O erro de teste. Mas o vermelho que está aqui é o erro de teste da ResNet. Ele foi melhor do que aquela DenseNet.
Aqui agora eu vou mostrar algumas das aplicações que a gente tem, né? Só para lembrar os problemas que a gente tem na visão computacional: classificação, localização, detecção e segmentação. Então, para o problema de localização, né, a gente tem esse dataset, vocês podem baixar também de graça, que é o Pascal, né? Tem também esse aqui de Coco para segmentação. Vou passar os slides para vocês no final. Também o interessante desse dataset é que são etiquetados, né? Se você conseguir fazer um treinamento rigoroso do teu modelo. Por exemplo, a gente está testando hoje em dia, tem um problema nosso de segmentação de imagens, né, de tomografias, de rochas, só que a gente tem pouco dado, né, e a gente quer treinar um modelo grande. O que a gente faz? A gente procura modelos pré-treinados, esse tipo de datasets, como o COP, a gente tenta aproveitar o treinamento que ele fez, aproveita os parâmetros e faz um reajuste desses parâmetros com o nosso problema. Então, a gente, por resultados preliminares, a gente está tendo melhor resultado do que treinando um modelo de zero. No problema da classificação, tem aqui uma solução que foi planteada de trabalhar esse problema de classificação e localização com um problema só. Então, você tem uma rede convolucional que vê a mesma imagem e tem duas funções custo. Tem a função custo para fazer a classificação e tem a função custo para realizar a localização. Tem um problema de regressão, que você estima a posição do bounded dots em cima da imagem, né? Você passa as coordenadas x, y e os outros dois pontos. E o outro que você diminui o erro de classificação. No final você faz uma soma dessa tarefa, dessa função custo, e você minimiza a tua rede neural. Aqui outro exemplo maneiro, né, que utiliza toda a mesma arquitetura, né? Tem uma imagem e você quer fazer o esqueleto dela, tipo, ubicar as posições tipo, da cabeça, dos braços, enfim. Então, você tem a rede neural que entra a imagem só, você estima a posição, tipo, tal pé, o braço, enfim. Tudo isso com uma única rede neural. A primeira detecção de objetos aqui você falou que a tarefa de segmentação é mais difícil, por quê? Porque você tem uma imagem como essa aqui, você precisa fazer o contorno do animal, não simplesmente localizar o objeto. Então, essa tarefa de localização, de segmentação, tem a sua dificuldade, né? Então, das arquiteturas para localização, tem o RCNN, que acho que é bem um pouco antigo, né? Hoje em dia tem outras variações. O problema dessa arquitetura aqui é que é muito custoso. Como funciona essa arquitetura? Ele recebe uma imagem e isso gera diferentes propostas de objetos. Então ele gera, sei lá, uma imagem de 2.000 propostas. Tipo, eu acho que aqui tem um cavalo, eu acho que aqui tem uma pessoa. Você passa cada uma dessas propostas para classificar a rede neural. Então, só imagina de uma imagem gerar 2.000 pedaços de imagem e processar cada pedaço. Tipo, não é viável em relação para uma aplicação que precisa ser em tempo real. Aí vem se trabalhar essa proposta. Tem esse cara aqui que faz RCNN, tem Faster RCNN. O que ele faz? Ele, em vez de fazer esses crops lá com um método, um algoritmo que ele tem, ele pede para a rede neural gerar essas propostas para ele. Você consiga acelerar o processo e você joga o trabalho todo para a rede neural. A rede neural tem a proposta e faz a classificação da proposta no único processo. Isso acelerou muito o processo desse algoritmo. E hoje em dia tem um YOLO, né? Se vocês já conhecem YOLO, que ele é o mais rápido hoje em dia para fazer o processamento. Tipo, ele é utilizado hoje em dia para aplicações em tempo real. O que ele faz? Ele gera tipo, a ideia é a mesma coisa. Você entra uma imagem e você joga o trabalho para a rede neural. Mas o que ele faz? Você tem inúmeras propostas em cima da imagem. Você vai diminuindo a incerteza, né, em torno daquela localização. E no final você tem classificação de objetos em cima da imagem. Bom. Aqui só vou mostrar o tempo de execução, né? Tipo, ele de fato, em tempo de GPU, ele é os mais rápidos que tem. Então, depois você falar que precisa utilizar em tempo real. Bom, outro problema aqui é de segmentação de objetos. Uma arquitetura também antiga, se chama de SegNet.
Hoje tem a arquitetura UNET, que também é muito conhecida para fazer a segmentação. Vocês viram aqui, tem no desafio de segmentação de pulmão, câncer pulmonar, de câncer de mama, né? Tem vários problemas que utiliza a arquitetura UNET para fazer a segmentação. Não sei se vocês também entram no Kaggle, conhecem no site? Ele tem diferentes desafios lá e a maioria dos desafios de segmentação em dia utiliza na rede UNET para resolver o problema de segmentação. Bom, essa arquitetura é tipo um autoencoder, né? Você vê aqui a etapa de codificação e tem outra etapa aqui que chama de decoder. Só que a diferença do autoencoder, ele não visa copiar a imagem de entrada. Tipo, no autoencoder você tinha que a imagem de entrada, essa aí é a imagem de entrada, né? Você queria reconstruir a imagem. Nesse caso aqui, o teu label é a imagem segmentada. Então, não posso falar que de fato é um autoencoder, mas utiliza o mesmo tipo de arquitetura. Beleza? E a diferença do NET é que ele utiliza conexões entre as camadas, entre o decoder e entre o coder e o decoder. Então, tipo, tem uma conexão dessa camada para essa camada aqui, de forma, de novo, a propagar o erro das camadas de codificação, para não ter esse problema de vencimento do gradiente, entre outras coisas. Aqui os resultados, né? Que tem uma rua, né? Ele detectou aqui que tem a rua, tem a calçada, tem prédios aqui no fundo, né? Enfim, o que mais posso falar aqui? Esse Deep Lab, um dos modelos que agora tá mais famoso, né? Tipo, tem versões novas daquele modelo que tem o melhor resultado na parte de segmentação. Se vocês quiserem estudar esse modelo, é bem legal. E aqui deixa eu falar de Transfer Learning. O que consiste Transfer Learning? Acho que já falei todas vezes aqui, mas vou falar de novo. Tipo, você tem uma arquitetura muito profunda, tem muitos parâmetros, aí você precisa treinar o teu modelo. Só que para o teu problema real você tem pouco dado. Então o que você faz? Você pega uma arquitetura como o BGG, pré-treinado no ImageNet, aí você pode ter duas opções. Você congela a camada de geração de features e só treina o teu classificador, né? Então, tem o teu dado aqui de entrada, você não vai treinar esse cara aqui, só vai treinar o classificador e gera uma classificação. O outro tipo de método para usar esse Transfer Learning é você inicializa e treina tudo. Imagina, você tem pouco dado, então possivelmente você não vai conseguir modificar muitos parâmetros. Então, a gente sempre testa duas coisas, né? A gente frisa, testa como foi o resultado e beleza. O problema é, tipo, no nosso caso, a gente tem tomografia de rocha, né? Aí você pensa, você vai treinar um modelo com pessoas, dado ImageNet, carros e outras coisas. E o engraçado é que a gente fez o teste e funcionou. Então você pensa, tipo, como assim? Tipo, ele está olhando para o que na imagem? Se a imagem de rocha eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas a imagem de rocha é cinza, pontos pretos, variação de minerais e acabou. Então, tipo, aí você vê que levando para aquela ideia de que a rede neural consegue extrair características de diferentes níveis, diferentes camadas, você pensa que a rede conseguiria pegar algum tipo de texturização, de coisa diferente na imagem que você consiga, de fato, ver na imagem de tomografia que você não consegue ver. Olho nu. A gente ainda está testando essas coisas com o Carlos, né, que tem nesse projeto, está ele fazendo esses testes, mas ele ficou surpreso também. Tipo, cara, meia mágica, mas funciona. E essa parte da apresentação, a gente vai fazer agora o código aqui. Vocês já pegaram e o pendrive está com... Você pode emprestar o pendrive, não? Você ainda está com... Todo mundo conseguiu instalar o Jupyter, tudo isso? Não? Você conseguiu instalar? E aqui eu mudei o...
Isso. Bom, só para... Você acha que todo mundo esteve na aula anterior, né? Se você não estiver. Na aula anterior a gente fez um exercício de classificação com o MLP. A gente pegou as imagens do Fashion Maniche, que consiste de imagens de artigo de roupa, né? Tipo, tem camisa, tem várias coisas lá de artigo. São 10 classes. E a gente fez a classificação com o MLP. Hoje a gente vai pegar o mesmo dataset, só que vamos utilizar uma rede CNN para fazer esse mesmo trabalho. E quando vocês estiverem prontos, todo mundo está no arquivo. Não sei se... Deixa eu começar de novo. Você tem? Alguma dúvida, alguma coisa? Trabalho enquanto todo mundo copia o negócio. Estão conseguindo avançar no projeto? Já definiram o projeto ou ainda não? Tem que correr atrás. Bom, sei lá. Acho que eu vou começar para evitar. 5 minutos. Bom, vou começar então. A primeira coisa que a gente faz sempre é carregar os pacotes, né? E nesse caso, a gente está usando o TensorFlow 1.14, que está falando 1.8, porque eu estou na minha máquina, a versão antiga, né? Mas o que vocês têm é 1.14, beleza? E se utilizar o TensorFlow Keras, né? Vocês conhecem, Keras anteriormente era um pacote diferente do TensorFlow, né? Mas hoje em dia foi incorporado dentro do TensorFlow. Aí conseguiu ganhar desempenho, enfim. E é bom para começar, vocês criam um modelo muito mais simples que ir para o TensorFlow padrão. Mas tem coisas que você não consegue... Tipo, hoje em dia consegue, com o TensorFlow 2.0 você consegue fazer tudo que fazia no TensorFlow. Mas anteriormente tinha limitações no Keras. Bom, então vamos importar o TensorFlow Keras, NumPy, Matplotlib. E aqui a gente vai carregar os nossos dados. Beleza? Primeiro define o subvetor de classes, né? Então tem shear, trouser, entre outras coisas. E a gente vai ler aqui os dados. A gente já faz tem uma rotina já para ler. Você vai bater lá no teu código, né? A gente carrega o seu dataset, né? Esse dataset consiste de 65 mil imagens. Vou ver aqui embaixo. Onde tem 55 mil para treinamento e 10 mil para teste, né? E a gente tem as imagens são tamanho 22 por 28. Então você vai ter para treinamento 55 mil imagens e 22 por 28. Aqui embaixo a gente vai ver alguns exemplos dessas imagens. Isso que a gente quer classificar. Então esse negócio vai entrar na rede neural. Anteriormente na MLP a gente fazia um flat dela. Para quem esteve na aula passada precisava fazer o flat. Por quê? Porque a rede densa é conectada para cada pixel dessa imagem. Agora a gente vai utilizar uma rede CNN, que ele vê a estrutura da forma do objeto. Então a gente já trata ele como se fosse um negócio de 2 dimensões, dimensional. Beleza? Bom, aqui a gente faz o escalonamento de imagem, né? Se for necessário, nesse caso a imagem já era de 0 a 1, então não precisa fazer escalonamento nenhum. E aqui uma coisa que interessante, tipo, como a gente vai trabalhar com esse TensorFlow Keras, vai trabalhar com CNN,
ele espera que o formato de imagem seja tamanho do batch, dimensão 2 da imagem, e que tenha o número de canais da imagem. O que quer dizer o número de canais? Se ela for tom de cinza, é dimensão 1, se for RGB, dimensão 3. Para que a gente está inserindo, está vendo que a entrada anteriormente era 55.028, né? A gente inseriu uma dimensão a mais para ter essas 4 dimensões. Nesse caso, imagem tom de cinza, então preencho lá a dimensão 1, beleza? E aqui embaixo eu faço a divisão entre treinamento e validação, né? É importante utilizar esse Stratify, que eu acho que o Carlos já falou isso na aula passada, mas é simplesmente para manter a distribuição igual do dataset, né? Na hora de fazer treinamento e a validação do teu modelo. Alguém sabe por que é importante fazer conjunto de validação? Alguém sabe? Quer me dizer? Acho que a gente falou isso do BuzzFeed, né? Tipo, se você não tem conjunto de validação, você pode estar, tipo, treinamento muito bom pra caramba, mas no teste lá tá ruim. Então, uma forma de você avaliar esse comportamento é tendo conjunto de avaliação. Você faz a cada passo de treinamento, você avalia o modelo e vai olhando as curvas de erro. No momento que o erro de avaliação começa a aumentar, você pode decidir, tomar a decisão de parar o treinamento, escolher esse modelo como sendo um modelo de inferência. Beleza? Aqui a gente vai implementar, são 4 modelos, 4 variações da CNN. E tem a CNN padrão, né? E a gente vai implementar uma camada convolucional. Opa, desculpa. Tem convolucional, tem camada de mass pooling, camada convolucional, mass pooling, rede densa e a predição, né? Como eu faço isso, né? Então, um jeito de fazer isso no Keras é chamado instância sequencial. Aí tem primeiro a camada convolucional, né? Você define o número de filtros que você quer, esse número 50 que é aquele número de filtros que você tem. Define o tamanho do kernel, que é o tamanho do filtro que você vai aplicar, né? Ativação, né? O default é linear, nesse caso escolhi RLU. Você precisa, como esse caso é a primeira camada, né? Você precisa definir o tamanho da entrada, emitido por 1. E ele entende que tem uma camada aqui de tamanho do batch. Bom, só precisa definir essas 3 dimensões. E o tipo de convolução, se é válido ou sem. O que é isso? Se você faz convolução válida, você não vai fazer padding na imagem. Então você vai perder, cada vez que você aplica a convolução, você vai perder dimensão da imagem. Muitas vezes você não quer isso. Então você que faz convolução semi. O que ele faz preenchimento com zero na borda. Tem outro jeito de fazer isso, é você fazendo esse padding fora da rede. Que às vezes, se você insere tipo, muito zero nas bordas, você vai perder acabando a definição na borda, vai gerar um ruído na borda da imagem. Então, o que você faz reflexos das bordas. Aí você controla esse negócio do perder a resolução da imagem. A seguinte camada de mass pooling, né? Aí você define o tamanho da camada de pooling e os threads. Tipo, geralmente você faz esse thread não sobreposto, tipo, filtro não sobreposto, então, tipo, esse thread igual a 2. Isso quer dizer que você vai fazer janela de 2, janela de 2, janela de 2. Aí você vai reduzir a imagem pela metade nessa operação. A seguinte camada de convolução, a seguinte camada de mass pooling e as nossas 2 MLPs. Como eu falei, para entrar na camada MLP, ou camada densa, você precisa fazer o flatten do tensor. Então aqui tem número de 20 mapas de características, não lembro a dimensão agora, mas é um negócio com 4 dimensões. Você precisa transformar ele para uma só. Então, por isso utiliza a camada de flatten. Beleza? Alguma dúvida da implementação? Não? Beleza? O modelo 2 é uma configuração utilizando dropout. Geralmente se utiliza dropout entre as camadas densas. Isso por quê? Porque é onde tem maior número de parâmetros e onde, de fato, você pode esperar que aconteça o problema de overfit, né? Nas camadas de convolução, você não usa frequentemente porque você tem pouco parâmetro e, às vezes, a conexão do mesmo filtro, ele obedece a alguma estrutura, então você estaria prejudicando a estrutura da imagem. Então, geralmente, você utiliza entre as camadas densas, mas você pode tentar variando esse tipo de rede. Outra rede utilizando Bus Normalization. Não sei se o Alexandre já comentou sobre isso. O que é Bus Normalization?
Basta simplesmente adicionar a camada aqui de Keras, Layers, Batch Normalization. Beleza? E o último teste é pregando aquele método de tentar diminuir o número de parâmetros utilizando esse Global Average Pooling. Basicamente ele vai pegar os 20 mapas de características de dimensão x por x e virar um vetor de 20 dimensões. Nesse problema aqui, o teste que eu fiz, ele não deu bons resultados. Por quê? Porque a rede é pequena, você tem pouco dado para treinar, entre aspas, e uma rede simples conseguiria resolver melhor o problema. Beleza? Para que explorar um pouco mais o modelo, eu quero ter aquela forma de você ver as conexões a arquitetura da tua rede, né? Então ele te bota, por exemplo, a camada convolução 1, né? A saída a aplicar essa convolução vai ser um mapa de 50 mapas de características de dimensão 26 por 26. Esse cara aqui é a saída da rede. Depois de aplicar a primeira camada de mass pooling, você vai ter uma dimensão de 13 por 13. Depois de aplicar a segunda camada convolucional, 11 por 11, e assim por diante. Isso é bom para fazer um debug na hora de você construir um modelo. Aqui só para mostrar a diferença, né, entre essas duas arquiteturas. O modelo 1 é o modelo padrão, né, CNN. Ele tem 74 mil parâmetros. E o modelo 4 é aquele que utiliza o Global Average Pooling. Você vê aqui que ele reduz a dimensão para 13 mil parâmetros. Você tem uma redução significativa do número de parâmetros entre os dois modelos. Beleza? Como a gente compila o modelo? Bom, você precisa definir qual é o teu otimizador, né? SAGD, ADA. Precisa definir a função custo que você quer otimizar, né? Espaço, nesse caso, espaço categórico crocêntrico. E uma métrica que você quer olhar. Tipo, nesse caso, a gente olhou a acurácia. Aqui a gente vai para o treinamento, né? E a gente tem esse método de parar a prematura, né? Ele vai olhar para o parâmetro de custo da avaliação. Ele vai esperar 10 épocas. Se em 10 épocas o modelo não melhorou no erro de avaliação, ele vai para o treinamento. Isso porque a gente está tentando ver se aconteceu o overfitting ou não. Eu posso deixar aqui em mais épocas, é critério meu. E essa linha aqui é para salvar o modelo. Vou salvar em flash de modo para H5. E aqui ele vai salvar o melhor modelo sempre, tipo o modelo que tenha menor erro de validação. Beleza? E aqui é onde acontece o treinamento. Acho que posso voltar para rodar lá no começo. Mas o legal de Keras, você também pode fazer isso em outros frameworks, mas ele facilita na hora de você mostrar o avanço do treinamento, né? Só que isso você perde desempenho, né? Cada vez que você bota uma ferramenta de visualização, você reduz o desempenho do treinamento geral. Aqui só para mostrar, vou mostrar rapidinho aqui. Acho que eu tinha aqui o resultado anterior da CNN, da MLP. Só para você ter um comparativo, antes tinha um resultado de 88% com a MLP, né? O custo de avaliação aqui está em torno de 90% com a CNN. Aqui o treinamento com o modelo 2. Basicamente a mesma linha, só mudei o modelo. E aqui a gente vai analisar de fato o que aconteceu no treinamento. Então, acho que vai ficar difícil de ver aqui, enquanto menos eu consigo fazer sumir a linha. Você vai falar? Não, muito ruim, cara. Mas só para... É muito ruim de mostrar, mas tudo bem. Essa linha aqui embaixo, que vocês veem aqui embaixo, é o treinamento e validação do aquele modelo 4, que tem a Global Average Pooling. Ele ficou, de fato, ele demorou 100 épocas para treinar, né? E não atingiu o melhor resultado anterior. A gente pode falar que, por causa do problema, né? A gente está usando um modelo, uma ferramenta muito complexa para um problema tão simples como esse aqui. E o modelo que se deu foi
o Advanced Normalization. Isso é o Advanced Normalization. Beleza? Aqui o comportamento da função custo, você vê aqui, por exemplo, vou comparar essas duas linhas pontilhadas, tendo uma vermelha e tendo outra aqui verde assim, embaixo. E você vê que a verde é o erro de treinamento, ele continua caindo, sempre continua caindo. Mas o erro de validação, que esse cara aqui meio pontilhado, né, ele começou a subir. Então, a gente pode supor que está acontecendo o overfitting e a gente para o treinamento. Beleza? Aqui em cima no pilar. Vou para lá. Tem que fazer um som de novo. Aqui, ó. Você pode usar uma função customizada também. Você pode passar lá uma classe, um objeto lá com a função que você definir. Nesse caso, no conjunto de teste, ele teve 92% de acerto. Antes, ele tinha, na MLP, ele chegou em 88%. Para mudar a arquitetura, a gente pode falar que melhorou 2%. Pode significar muito em outra tarefa. Aqui, no tanto, que o problema é bem simples. Mas em uma tarefa mais completa, 2% faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? Aqui só para fazer o código de predição, né? Uma vez que você treina o modelo, você pode chamar o método .predict. Aí você entra, tem as imagens de entrada, faz as predições, ele te retorna um array com cada uma das classes de cada uma das imagens. Aí você consegue botar aqui bonitinho o objeto e a probabilidade da classe de sujeito. Beleza? Acho que isso por hoje. Galera. Alguma dúvida? Implementação? Não? Isso, aqui em cima, né? Você fala aqui. Só entre as duas camadas densas. Só entre essas duas. Com probabilidade de 0,5 nesse caso. Você pode tentar forçar um pouco mais, botar 0,8 ou menos, dependendo do teu problema. Mas o que a gente sempre recomenda é isso. Sempre usar nas camadas que tem maior conexão de neurônios. Você pode usar nas camadas de convolução, mas... Enfim. Bom. O Alexandre Maluco explicou que esses redes convolucionais são usados em problemas de processamento de imagem, mas também em processamento de séries temporais. Vocês podem trazer algum exemplo? De séries temporais, a gente pode usar, tipo, só transformando, a gente tem no áudio, por exemplo. Então, no sinal de áudio, a gente transforma ele no espectrograma. A gente através do espectrograma se fosse uma imagem. O espectro como se fosse uma imagem. Então a gente tipo faz um engano, né? Tipo, não trabalha com dado cru de fato, mas você pode trabalhar um problema de séries temporais. Uma coisa que a gente fez lá no trabalho antigo, né? A gente pegou de séries financeiras, né? Então a gente tinha a série que era processada por uma rede recorrente e texto é processado por uma rede convolucional. A gente transforma um texto em vetores, né? Tipo, para cada palavra tem um vetor de 300 posições. A gente fazia a convolução em cima dessas palavras. E no final você une essas duas redes. Tipo, tem uma rede que processa o texto, uma rede que processa a série temporal e tem uma classe lá, a ação subiu e desceu. Você consegue misturar duas arquiteturas diferentes num modelo só. Entendeu? Durante esse treinamento a gente vê que entre uma camada e outra tem uma filtragem, não é? Na camada e outra. Você fala aqui na convolução? Na rede geral, rede convolucional, a gente tem uma matriz, um tensor de filtro, não é? Sim. E como exatamente esse filtro, essa matriz é definida? Você fala o tamanho dela? Não só o tamanho, mas os valores dela, então, matricamente, como é que isso é definido? Vamos lá. Você tem... Faz de conta que você tem uma rede MLP conectada para cada posição na imagem. Então, tipo, você definiu que teu filtro é 3x3, né? Então, você localiza 3x3 em cima do pedacinho, né? Essa mesma camada MLP, você
faz essa posição dependendo dos threads. Você faz uma posição X, seguinte X, seguinte X, seguinte X. Você vai ter no final, tipo, eu acho que eu não botei aqui a matemática, mas o certo para propagar o erro você tem um parâmetro que é afetado por diferentes entradas. Então acho que o Alexandre vai falar isso mais na frente, mas basicamente uma rede MLP com múltiplas entradas, posicionar múltiplas entradas. E assim você ajusta os parâmetros do seu filtro. O filtro é o operador de convolução. Beleza? Eu acho que o Alexandre vai entrar mais em detalhe nisso na parte matemática mais na frente. Beleza? Só isso? Bom.